E aí, moçada, eu sou o professor Daniel Lopes, de Língua Portuguesa. E a gente vai para mais uma aula de língua portuguesa hoje. A aula de língua portuguesa hoje vai tratar sobre a sinopse como gênero que apoia a escolha de livros e de produções culturais. Mas que a gente possa entender tudo isso, a gente primeiro vai entender o que é a sinopse, tá? A sinopse como gênero que apoia a escolha de livros e de produções culturais. Sinopse. Ela é uma espécie de resumo, uma síntese de uma obra literária, científica, etc. A sinopse é também chamada de sumário, pois é uma versão mais curta de um texto original. Trocando em miúdos, a sinopse equivale a resumo. Trata-se de uma síntese de livro, uma abreviação de uma história. Para que a gente possa entender a sinopse ela é aquela parte introdutória, aquele começo, onde vai despertar a atenção de quem vai ler o livro, a revista, ela tem aquela introduçãozinha, não vai contar a história toda, mas ela vai dar aquela pitadinha para que você possa ter curiosidade. O autor, ao escrever, deve ser objetivo e claro. Esse gênero textual deve estar em terceira pessoa. Apresenta um resumo de um produto cultural. Trata-se de um texto expositivo. A escrita da sinopse, por exemplo, é um gênero cuja principal função é apresentar, seja um filme, documentário, em linhas gerais. É uma importante estratégia de divulgação da obra e pode ser um dos motivos que leva alguém a escolher, ou ler ou assistir, a determinado livro, filme, documentário, entre outros, tá? Então, assim, a sinopse tem esse papel. Ela é uma parte introdutória, ela é como se fosse uma ferramenta para dar aquela curiosidade a você. Ela não vai contar a história toda, ela vai dar alguns elementos para despertar sua curiosidade, mas é um breve resumo. Ela é menor que um pouco do resumo. Algumas orientações para que você possa escrever uma sinopse. Vamos lá. São 5 pontos. O primeiro, você precisa deixar claro para o leitor o assunto da obra. Segundo, especifique quem são as personagens que dela participam. 3. Defina onde se passa a história. 4. Justifique porque essa história é importante, porque ela merece ser contada. E 5. Escreva um texto em uma linguagem simples e objetiva. Percebam que nesses 5 pontos, a gente não vai contar a história, a gente vai apresentar alguns elementos, como onde acontece, quem são os personagens, qual o assunto dessa história, tá? Então, assim, a linguagem vai ser bem simples e objetiva. Eu não vou contar o ponto alto da história, eu não vou contar como essa história termina. Isso vai ficar a critério de quem vai querer ler, para despertar essa curiosidade. O tamanho do texto também é de suma importância, pois uma sinopse não pode ser muito longa. O ideal é que não prolongue o texto, para que não acabe dando informações demais e, sem querer, conte toda a história. Então, o papel da sinopse é muito curto, tá? Então, ela não pode ser muito longa, porque acaba que você vai contar a história. E o papel da sinopse é justamente essa introdução. Não vou contar tudo, mas vou deixar aquela curiosidade. Elaborar uma sinopse é um exercício realmente complicado para o escritor. No entanto, podemos ter em mente alguns pontos. E aqui a gente vai ver alguns pontos que são importantes para a sinopse de vocês. Primeiro ponto, você precisa prender o leitor. Se você quer que as pessoas leiam o livro e se interessem por ele, prenda-os. Façam com que sua sinopse tenha questionamentos, mistério e reflexões que possam despertar o interesse de quem lê. Segundo ponto, fale muito em poucas palavras. Você precisa falar sobre a história na sinopse. Isso é um fato. Não faça um resumo, escolha um ponto de partida, que seja onde a trama se desenvolve e discorra sobre ele, sem revelar o que de fato acontece. E faça isso com poucas palavras. Uma sinopse não precisa ter mais do que 4 ou 5 parágrafos curtos para ser interessante. Então, nesses 2 primeiros pontos, a gente tem o papel de prender o leitor para a sua sinopse, e o segundo, a gente vai falar a história, mas em poucas palavras, sem se alongar muito. Vamos para o terceiro ponto. Vamos agora para o terceiro ponto. Nesse terceiro ponto é não dê spoilers. Gente, isso é sério. As sinopses não podem contar o que acontece no livro até o final. Para que eu vou ler 300 páginas se eu posso saber a história em 10 linhas? Então, esse não é o papel da sinopse. O papel da sinopse não é entregar toda a história para você, não é contar o final da história para você. É despertar a sua curiosidade para a leitura daquele livro,
para assistir aquele documentário, assistir aquele filme ou até mesmo aquela série. Quarto ponto. Não seja prolixo. O que isso quer dizer? Não fale mais do que o necessário. Não complique o texto. Não seja chato. Lembre-se sempre do que você quer que o leitor saiba ao ler o seu texto. Então, o que isso quer dizer nesse quarto ponto? Que você não pode contar tudo. Fale o necessário. Não seja chato, não coloque repetições. Seja curto e direto. Esse é o papel da sinopse. Quinto ponto. Peça a opinião dos betas. O que isso quer dizer? Eles leram o livro, sabem sobre sua história, pode ser uma ajuda incrível na hora de deixar a sua sinopse perfeita. Peça opinião e faça tantas versões quanto sejam necessárias para que a sua sinopse realmente transmita o que você quer. De forma simples, o que é isso? Peça opinião aos betas. Significa que você pode pedir opinião para quem já leu o livro e que pode dar alguma dica de o que pode revelar da história desse livro, desse filme ou dessa série. Tá? Então, quem já leu ou já assistiu, você pode perguntar para essa pessoa e tirar algumas conclusões para você colocar na sua sinopse. Vamos para o sexto ponto. Revise e revise de novo. Se o leitor encontrar erros em sua sinopse, como que ele vai querer ler o resto? Revise. Revise várias vezes. Peça para que alguém revise. Lembre-se que a sinopse é uma das portas de entrada para o sucesso da obra. Nesse sexto ponto, é muito importante que você faça essa revisão. Se alguém vai ler a sua sinopse e lá encontra alguns erros, erros gritantes, ela não vai querer ler o que você está propondo a ela ler. Ele não vai despertar aquela curiosidade naquele livro, ele não vai querer assistir aquele filme nem aquela série, porque ele já achou erros na sua sinopse, naquela recomendação que você fez. Tá? Então, revise sempre a sua sinopse antes de publicar ou antes de divulgar. Vamos para o exercitando. Aqui a gente tem uma sinopse bem clara de Maria Alice Barroso, que tem por título Bola no Pé. O livro narra a história de Tião, garoto descoberto por um olheiro, quando jogava uma pelada em campo de várzeas na cidade Parada de Deus, no norte do estado do Rio de Janeiro. O menino é levado para ser reserva no Flamengo, mas logo passa a titular, tornando-se ídolo nacional. No entanto, no jogo contra o Botafogo, uma fatalidade muda tudo. Então, a partir da leitura dessa nossa sinopse, a gente vai resolver algumas perguntinhas. Vamos para a primeira. Questão 1. Qual frase abaixo ela desperta mais assim no leitor a curiosidade em ler o livro? Letra A. O livro narra a história de Tião. B. Garoto descoberto por um olheiro. C. O menino foi levado para ser reserva. Ou a D. Uma fatalidade muda tudo. Qual dessas frases desperta uma curiosidade? Acertou quem disse a letra D. Uma fatalidade muda tudo. Então a gente vai tentar ter essa curiosidade. O que foi que aconteceu? Como que aconteceu? Isso desperta a curiosidade. Vamos para a segunda pergunta. Questão 2. Qual é o clímax da história lida nesse fragmento? Qual é o auge dessa história? O que que vai despertar? Qual é o ponto máximo dessa história? Primeiro, seria Tião ser descoberto por um olheiro? Ou seria Tião se tornar titular do time do Flamengo e se tornar ídolo nacional? Qual dos dois é o auge da história? Acertou quem disse que é Tião se tornar titular do time do Flamengo e se tornar ídolo nacional. Vamos para a terceira pergunta. A síntese de um livro ou filme é um gênero textual denominado de A. Notícia. B. Reportagem. C. Transcrição. Ou D. Sinopse. Óbvio que seria sinopse, que é o que a gente está estudando na aula de hoje, né? Ela vai fazer essa síntese desse livro, desse filme. Esse é o papel da sinopse. Primeiro lembrete para você não esquecer da aula de hoje. Vamos lá. Sinopse é uma espécie de resumo, uma síntese de uma obra literária, científica e etc. A sinopse é também chamada de sumário, pois é também uma versão mais curta de um texto original, não necessariamente um resumo. Então não esqueça, na aula de hoje a gente aprendeu que a sinopse tem esse papel de ser mais curto, mais objetivo e claro, para despertar a curiosidade daquele livro, filme ou série que você vai assistir. Essa foi a aula de hoje. Para mais aulas é só acessar a plataforma Eduque. Lá vocês vão encontrar outras aulas que vocês podem estudar a mais. E na próxima aula a gente se encontra.